Vamos então para a leitura da Bíblia Sagrada. Atos capítulo 4, com muita atenção a partir do versículo 18, nós estaremos lendo a Bíblia Sagrada. Diz assim: E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. E respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar, estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mais uma vez, irmãos, o Senhor nos reúne, nos assenta nesta casa, e como um pai que nos ama, Ele nos traz uma mensagem, uma palavra, um conselho, né? E é muito importante a gente entender essa verdade, viu, Isaías? E quando nós estamos na casa de Deus, estou falando para dois Isaías, né? Quando nós estamos na casa de Deus, nós temos o privilégio de estar na casa do nosso Pai. Irmãos, isso é importante demais, a gente saber que nós temos um Pai. Aí você me diz, mas o meu pai já morreu. Eu não estou falando daquele pai, aquele pai finito, sujeito à enfermidade, sujeito à morte, sujeito a falhas. Quantos pais falharam, né, com os filhos, com as filhas? Quantos pais que deixaram a desejar? Há pais que até violentaram as suas filhas. Há pais que fizeram coisas que não deveriam ter feito com as filhas, com os filhos. Às vezes espancaram, né? Mas o pai que eu estou falando, meu irmão, é aquele pai que conhece você não só pela sua fisionomia, não só pelo o DNA que talvez seja o mesmo, que é o mesmo. Não, é um pai que conhece você intimamente. Ele sabe das suas necessidades. Irmã Maria, Ele sabe quando você chega nesta casa, às vezes se arrastando e pedindo misericórdia a Deus para viver mais um dia. Ele sabe quando o seu casamento não está indo bem, quando o seu relacionamento não está indo bem. Ele sabe quando lá no seu trabalho você está sendo perseguido, a sua empresa não está saindo bem também.
Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe dos seus sentimentos mais escondidos, coisas que você nunca falou para ninguém, ou às vezes você nunca nem pronunciou. Está gravado dentro de você e guardado às 7 chaves. Ele sabe também. Sabe, é esse Pai que nós estamos aqui, obreiros, diante dele. Aleluia. Isso dá uma confiança na gente, Júlio, tão grande, né? Uma felicidade tão grande em saber que nós temos um Pai, Deus, que conhece a gente por dentro e por fora e que não nos julga. Olha só. Aleluia. Glória a Deus. Lá o Salmo 103, ele diz que ele lembra, ele conhece a nossa estrutura, porque foi ele que pegou o barro lá, né, e fez. Ele conhece a nossa estrutura e ele lembra que somos pó. Então ele sabe que você é fraco. Tem gente que quer dar uma de fortão, melhor do que os outros, mais santo do que os outros, é mais importante do que os outros. Não, todos nós viemos da mesma base, somos descendentes de Adão, de Eva, que falhou vergonhosamente. Aquele casal, aquela primeira igreja de 2 membros que o pastor visitava todos os dias, e que um dia ele chegou lá, estavam os dois desviados. Desde lá Deus já conhece a nossa estrutura e sabe que nós estamos sujeitos a falhar, irmão Zé Martim. Todos nós falhamos, todos nós fracassamos. Há momentos na nossa vida que a gente pensa, hoje não dá mais para, eu não sei como é que vai ser, hoje não dá, acabou, para mim acabou. Não acabou não, irmãos. Isso não é a sua vida, isso é apenas um fragmento da sua vida, é apenas um pedacinho dela. Você já viveu coisas boas e estará vivendo coisas melhores, né? Dias melhores virão. Não, às vezes não é aqui neste mundo, né? Mas dias melhores virão, para a glória do nome do Senhor. Acredite nesta verdade. Aleluia. Eu vou falar e depois eu gostaria de ouvir vocês gritar com toda a força do pulmão que vocês têm hoje, porque eu estou animado, irmãos. Aleluia. Quando a gente está animado, a gente quer ver o povo animado também, né? Eu vou falar e vocês vão gritar, tá bom? Vocês vão dizer assim: eu tenho um Pai. Vamos lá? 1, 2, 3 e... eu tenho Pai. Se sente melhor em saber disso? Eu tenho um Pai. Sumanda mas choriane. E quem foi que te disse que você não vai vencer? Que Satanás, que demônio é esse que acabou colocando na sua cabeça que você é um derrotado, que para você não tem mais jeito, que os seus problemas são maiores do que você? Se o teu Pai está dizendo para você nesta noite que você é mais do que vencedor, porque Ele te amou, não é porque você é bom, não. O maior defeito que o crente tem, que eu considero que o crente tem, é achar que ele tem que merecer. Aleluia. É claro, irmãos, que quando nós amamos o nosso Pai, nós queremos agradar o nosso Pai, Zé Cristino. Nós queremos abraçar o nosso Pai, nós queremos estar próximos do nosso Pai, nós queremos ter a proteção do nosso Pai, nós queremos receber do nosso Pai, né? Então nós queremos agradar a Ele. É porque nós o amamos, não é porque nós merecemos. E Deus faz as coisas por você, inclusive de mandar o seu filho para morrer na cruz do Calvário, não foi porque você mereceu, não. Calou todo mundo? Aleluia. Eu gosto daqueles pregadores que quando prega o povo fica, pastor, você fica glorificando a Deus muito tempo, né? Eu paro de falar, o povo para de glorificar a Deus. Aleluia. Mas é porque minha voz ainda não está boa, né? Mas vai melhorar o resto ainda. Foi 80%, 90%. Tem hora que eu falo que é 80%,
Tem hora que eu falo que é 90, porque tem hora que está melhor do que as outras, né? Eu fico aí nesse percentual entre 80 e 90. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tudo começou com a cura de um homem. Tudo começou com isso. Você já imaginou que as coisas, quando o inimigo... Você tem, preste atenção, irmãos, porque Deus tem uma palavra para nós aqui, gente. Aleluia. Eu não, irmão Donizete, eu tenho certeza que todas as vezes que nós nos reunimos nesta casa para ouvir a palavra de Deus, Deus tem uma mensagem para nós. Eu tenho certeza, não tenho dúvida que alguém vai sair daqui diferente hoje. Que a sua vida nunca mais será a mesma em algum sentido. Eu tenho certeza disso. Aleluia. Glória a Deus. Olha para mim aqui, irmãos. Todas as vezes que o inimigo se levanta contra você, ao invés de você entrar debaixo da cama, começar a chorar, começar a lamentar, começar, oh meu Deus, ninguém gosta de mim, as pessoas estão me perseguindo. Não é momento disso. Irmão Reinaldo, quando o inimigo se levanta contra a gente, irmãos, é porque nós estamos no caminho certo. Você está me entendendo? Aleluia. Porque o diabo, se você está caminhando para o inferno, ele vai te empurrar. Ele não vai se postar diante de você. Entendeu? Quando você está fazendo coisa errada, o inimigo vai te incentivar naquele sentido. É normal alguém dizer assim para mim, pastor, depois que eu comecei a orar e jejuar, as coisas pioraram demais para mim. Depois que eu comecei aquela campanha de oração, meu Deus, quando eu não era crente, parece que eu não tinha tanta luta do jeito que eu tenho hoje. Né? Parece que as pessoas me entendiam melhor. É claro, você estava falando a minha linguagem dela. Você estava assim, ó, amiguinhos. E a Bíblia diz que todos aqueles que querem se tornar amigo de Deus, consequentemente constituem-se inimigo do mundo. E quando fala do mundo, não é das pessoas, é do sistema que o mundo vive. Esse sistema que move o mundo. Consequentemente, você se torna um corpo estranho. E o corpo estranho, ele é observado. Né? Você que chegava lá contando aquela piada, aquela coisa, aquele negócio, de repente você chega lá, às vezes até a sua veste já não é mais do jeito que era antes, né? E às vezes com uma conversa diferente, assim, falando de coisa boa, falando de futuro, falando de projetos, falando de Deus, falando da palavra de Deus, você se torna um corpo estranho. Aquela pessoa que te convidava para assar a carne, ele não vai te convidar mais, porque você não vai levar a cerveja. Entendeu? Então, consequentemente, aquela pessoa que gostava da balada, que saía com você, não vai. Então você se torna inimigo. Consequentemente, sem você querer. Aí você olha para aquela pessoa e ama aquela pessoa. Meu Deus, como que eu gostaria que ela me entendesse? Não adianta, não vai entender, irmãos. Enquanto o Espírito Santo de Deus não trabalhar na vida dela, o dia que trabalhar vai se tornar um de vocês. Vai ficar igualzinho você. E ainda vai dizer igual você está dizendo. Meu Deus, por que eu não vim antes? Meu Deus. Mas hoje não adianta. Hoje é assim, né? Nós vemos aqui nesta passagem aqui, que lá no final depois, muitos dos sacerdotes, dos saduceus, dos fariseus, dos principais do povo, aceitaram a Cristo como Salvador. Mas aqui não. Pedro e João estavam chegando no capítulo 3, versículo 1, chegando no templo para orar. Agora você pensa, o que eles iriam fazer mesmo? Eles iam orar. Que mal tem isso, meu Deus do céu? Eles estavam chegando no templo para orar, na hora da oração, um costume que eles tinham. Às 3 horas da tarde, é? É isso mesmo, Marcos?
A hora nona é às 3 horas da tarde. Era uma campanha, e o horário do judeu começa às 6 da manhã. Campanha de oração às 3 horas da tarde. Encontrou um homem que já havia ali muitos anos. O homem tinha mais de 40 anos. E não andava, era paralítico. E aí quando eles subiam, aquele homem se postava ali naquele lugar justamente para pedir esmola para sobreviver. Pediu esmola para os dois. E eles disseram: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós podemos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou na hora. Agora você pensa, olha aqui as razões. Indo para a oração e curou um paralítico. E com isso, irmãos, eles arranjaram um punhado de adversários. Eu sempre digo que próximo às portas, há uma grande porta que Deus abre, sempre haverá um adversário não querendo deixar você entrar. Paulo disse assim uma certa feita: ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta se me abriu, porém há muitos adversários. Pessoas que não vai querer deixar você fazer, cumprir aquela chamada que Deus tem na sua vida, para abençoar pessoas, levantar pessoas à beira do caminho que estão prostradas e sem forças para levantar sozinho. Mas você tem na sua vida algo especial que pode levantar essa pessoa. O inimigo sabe disso. Aí juntaram, irmãos. Eles juntaram. E estando eles falando ao povo, sobrevieram, olha só, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus era uma seita judaica que não acreditavam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Ali começou uma perseguição religiosa contra aqueles homens servos de Deus. Irmãos, porque se já pensou, o que adiantaria? A gente aceita Jesus, tudo bem, é crente aqui, 60, 59 anos, e depois morre. Estou falando de morrer depois dos 59, porque eu não morri até hoje, eu completei 59 esses dias. E depois um dia eu vou morrer, né? Não sei que dia. Aí morre e acabou. O que adiantou? Se tirar a ressurreição do cristianismo, irmão, acabou, não precisa mais nada não. Acabou toda a doutrina bíblica. Zezinho? Acabou. Aleluia. O que dá esperança para nós, irmãos, é que nós vamos ressuscitar. Nós vamos encontrar aquele povo lá e vamos conhecê-lo lá, vamos abraçar lá. Olha, a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para Jó, não deu? Tinha 500 juntas de boi, veio 1000 juntas de boi, 7.000 ovelhas, 14.000 ovelhas. Enfim, mas ele tinha 7 filhos e 3 filhas, que morreram. Mas depois Deus deu de novo 7 filhos e 3 filhas. E aí a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro. Mas ele não deveria ter dado 16, não, como é que é? 14.
mais 6. Estou ruim de matemática, hein? Não. Porque hoje, irmãos, Jó, irmã Sônia, a esposa dele e os 20 filhos estão juntos. Almas ressuscitam e não morrem. Irmão Himmler, pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Então Deus deu em dobro também os filhos. Aleluia. Isso me alegra, irmãos, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. E agora eles não queriam que eles falassem que Jesus havia ressuscitado e Jesus estaria ressuscitando. E lançaram mão deles, irmãos, e levaram para a prisão. E eles ficaram até no outro dia porque já era tarde, né? Esse negócio de ser preso à tarde, isso é ruim, né? Às vezes você não deve nada, você tem que posar lá. Ainda bem que eu fui preso ao meio-dia. Graças a Deus. É igual morrer, irmãos. Quando você for morrer, morra de madrugada. É difícil demais passar uma noite em volta de um morto que não é parente da gente. Lá então a canseira. A Sônia está rindo, por que será? Ela quase não gosta de rir. Morrer de madrugada é bom demais. Você morre, passa o dia todo, 5 horas da tarde. 5 horas, irmão, está bom demais. Precisa deixar para o outro dia. 5 horas da tarde, tá bom. O dia que eu morrer, você ali. Terra, 5 horas da tarde. Morreu meio-dia, 5 horas, tá bom já. Deixa o povo trabalhar. Brincadeira, irmãos. Mas é verdade. E lançaram mão. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número deles de quase 5.000. E aí depois eles reuniram, né, no dia seguinte, em Jerusalém. Aí vem de novo, olha quem reuniu. Os principais dos anciãos, os escribas. Olha só, aí já trouxeram Anás, que era o sumo sacerdote, e Caifás. E aí veio o João, veio o Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Aí já aumentou a turma para acusar. E pondo no meio, perguntaram com que poder que vocês, e em nome de quem fizeste isso? Explica para mim aí. Irmão, porque era uma coisa, como diz alguém, era um ponto, irmão, um ponto fora da curva, sabe o que estava acontecendo ali? Era uma coisa, ninguém nunca tinha visto aquilo. Aí as autoridades achavam que as coisas só aconteciam se eles dessem poder. As autoridades religiosas achavam que mandava. Aleluia. Aleluia. E aí chega lá 2 servos de Deus, ex-pescadores, e quando eles tomaram conhecimento que eles não tinham nenhum conhecimento teológico, eram pessoas de pouca leitura, aí que eles ficaram indignados mesmo, meu Deus do céu, não tem como uma coisa dessa. Viu, Rosângela? O inimigo não quer, não fica satisfeito que Deus te use. O inimigo não quer que Deus use você, mas Deus quer usar você mesmo. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. E quando você se posiciona diante de Deus com humildade, irmãos, as coisas mudam em volta, à sua volta. A cidade muda, o estado muda, o país muda. Tudo muda quando um servo de Deus humilde, sincero, sem pretensões egoístas, se posiciona diante de Deus. Tudo tem que mudar à sua volta. Nada resiste o verdadeiro servo de Deus na presença do Senhor com humildade, reconhecendo que o poder é dele, não é nosso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Em nome de quem vocês fizeste isso? E Pedro, cheio do Espírito Santo. Outro segredo aqui, irmãos, olha. Para ser cheio do Espírito Santo tem que ser leitor da Bíblia, tem que orar de joelhos dobrados, tem que jejuar. Meu, você quer ser cheio do Espírito Santo? Fale com Deus, ore, humilha, coloca a boca no pó e diz: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor pode, me ajuda, Senhor. Humilha e seja cheio. Aí Pedro, irmãos, porque quando você está cheio do Espírito Santo, ninguém pode te interpelar que você não saia por si. Pode reunir o conselho inteiro à sua volta. Aleluia. Como Jesus com 12 anos lá no templo, disputando com os sacerdotes lá. Ninguém podia nada com Jesus. Mas onde esse rapaz aprendeu tanta coisa, meu Deus do céu? Irmãos, não é você, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Você está cheio do Espírito. O povo não sabe as noites que você passa de joelhos dobrados, com a boca no pó, pedindo misericórdia a Deus. Eles não conhecem, eles não sabem desse lado seu, esse segredinho seu. Eles não conhecem. Eles pensam: é o Célio, é o Reinaldo, não, é a Sônia, né? É a Elaine, é a fulano lá, é o fulano, é o Zé Cristino, o Zé Pestana, né? Não, irmãos, não é não. É o Espírito de Deus que está na vida dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cheio do Espírito Santo, disse-lhes: principais do povo e vós, anciãos de Israel, hoje nós estamos sendo interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Agora eu quero que vocês tomem conhecimento de uma coisa. Todo o povo de Israel, que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem, aí apontou para o nariz deles, vocês crucificaram. Irmãos, esse Pedro aqui, irmãos, sabe quem que é aquele Pedro? Você lembra daquele galo que cantou lá na... Você lembra qual o sinal que era daquele cântico lá do galo lá? Ele já tinha negado Jesus 3 vezes. Antes que o galo cantasse uma vez, já tinha negado 3 vezes. É esse mesmo. Só que agora ele estava cheio do Espírito Santo. E diante do mesmo sinédrio que condenou Jesus à morte de cruz. Olha que coragem, irmãos. Irmãos, é por isso que as pessoas não entendem a coragem do crente. Esse camarada vai quebrar a cara. Não vai não, não vai não. Você vai ver que não vai quebrar a cara, não vai. Porque você está cheio do Espírito Santo. Aleluia. O mesmo pessoal que havia condenado Jesus, agora foi vocês que crucificaram. Em nome dele. Vocês mataram ele, mas ele ressuscitou. E eu estou falando que ele ressuscitou porque ele esteve conosco. Eu falei com ele. Eu estive com ele por 40 dias depois da ressurreição. Ele nos apareceu várias vezes. Ele nos ensinou muita coisa, irmã Esmeralda, depois da ressurreição. Aleluia. Eu tenho certeza, a gente tem que ter certeza da nossa fé, irmãos. A gente não pode ficar: oh meu Deus, agora eu estou com luta, agora eu não tenho tanta certeza. Agora as pessoas estão contra mim, agora eu não tenho tanta certeza. Tem certeza, certeza. Você está certo? Você está do lado certo da história? Então finca o pé e não sai da sua posição, não, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Foi em nome dele a quem vocês crucificaram, e a quem Deus, saduceus, apontou para os saduceus, ressuscitou dos mortos. É em nome desse é que este está ação diante de vós. E tem uma coisa: ele é a pedra que vocês que se dizem edificadores rejeitaram, mas ela foi posta como nessa edificação da igreja do Senhor. E quando Jesus Cristo apontou, ele não foi para Pedro, não, apontou só para ele. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele foi colocado como a pedra principal do alicerce da casa de Deus.
Aleluia, que é a igreja do Senhor. Nós estamos fundamentados, irmãos, numa rocha. Aleluia, por isso que o salmista no Salmo 40 disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Firmou os meus pés, tirou os meus pés de um charco de lodo, né? Firmou os meus pés sobre uma rocha, e colocou na minha boca um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia, porque você está firmado na rocha. Aleluia, você não está na areia movediça. Você está seguro. Pode glorificar a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. E tem uma coisa: em nenhum outro nome, irmãos, isso aqui, ó. Eu estava no VaptVupt, eu tive a oportunidade de pregar para uma senhora lá, rapidinho. Não existe outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. E tem uma coisa: sacerdote, fariseu, saduceu, principais do povo, ancião, todo mundo aí, olha. E em nenhum outro há salvação, porque também nem debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só o nome de Jesus. Irmãos, no dia que você conhecer de verdade o poder do nome de Jesus, você vai ver o que é poder. Irmãos, uma pessoa totalmente endemoniada, tomando, uma pessoa que às vezes frágil, uma pessoa, um sexo feminino às vezes frágil, e derrubando o homem, tudo, e aí alguém chega lá e fala: em nome de Jesus, sai! O dia que você conhecer o poder do nome de Jesus, de verdade, fazer uso desse nome, com autoridade, aí, sabe, deixa eu te falar uma coisa, ensinar uma coisa. Aí você pensa assim: não, mas eu não estou tão falho. Irmãos, usa o nome de Jesus, não usa o seu nome, não. Usa o nome de Jesus. Até quem não obedece a Deus naquele dia, até quem não obedece a Deus, não é uma alternativa para você não, viu? Porque também houve uma certa feita que uns meninos lá quis usar o nome do Jesus que Paulo prega, um Jesus terceirizado, né? Aí eles apanharam o endemoniado, né? Mas naquele dia, irmãos de Martim, alguém vai chegar para Jesus e falar: Jesus, em teu nome nós expulsamos demônio. Eu acho que Jesus vai coçar a cabeça e falar: pai, meu problema não é o meu nome, eu sei que meu nome expulsa, o negócio é o seu nome que não está escrito aqui, ó. O problema está aí no seu nome, não é no meu nome. O meu nome realmente expulsa demônio, mas o seu eu não estou achando ele aqui, não está aqui. Apartai de mim, porque eu não conheço você. Até quem não vai ser salvo expulsa demônio, cura enfermo com o nome de Jesus, e muitos crentes não têm, só que tem que ser com autoridade. Vai expulsar demônio, irmão, você não pode chegar com medo, não. Demônio é igual aqueles cachorros pequenos que a minha mãe falava, os traiçoeiros, né? Se você chegar de frente chutando, ele corre de você, mas se você virar as costas, ele vai no seu calcanhar e morde. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Amém? Glória a Deus. Como diz o outro, pega a visão. Aleluia. Aleluia. E agora eles, vendo a ousadia de que Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, em outra versão diz que eram homens que não tinham nenhuma formação teológica, sabe, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Isso aqui é importante, irmãos. Viu? Essa pessoa que você é hoje, sabe por quê? Porque um dia você encontrou com Jesus. Isso aqui é importantíssimo, imprescindível.
Não adianta a gente pensar que a gente vai ser e vai acontecer sem ter um encontro primeiro com Jesus, sem andar com Jesus, sem aprender com o Mestre, sem obedecer os mandamentos do Mestre. Não adianta a gente pensar que vai conseguir, não vai. Eles tomaram conhecimento que tinham estado com Jesus. E vendo estar com eles, irmãos, agora isso aqui, irmãos, olha aqui, preste atenção. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer o contrário, porque o homem também tinha mais de 40 anos e era conhecido demais. Como é que vai dizer o contrário? Não tem jeito. O homem, todo mundo, todo dia, passava toda semana, todo dia aqui na igreja, no culto lá, passava, o homem estava lá, pedindo esmola, paralítico, estava lá, passava de novo, estava lá, passava de novo, estava lá. E de repente, eles começavam a falar com eles lá, apertar eles, o homem passava para lá, pulando e glorificando. Glória a Deus no meio deles assim. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmão, como é que vai falar? Tem jeito? Quando o mundo ver o que Deus fez na sua vida, irmão, não tem nada que dizer o contrário, não. Como é que vai dizer? Aquele camarada, irmão, não saía lá da boca de fumo. Aquela menina não saía da balada. Aquela casa lá era um lixo. Aquela família era uma brigaiada que, meu Deus do céu, e agora mudou. O homem está vestindo até paletó agora. Hein? Você viu a roupa dela? Como que mudou a roupa dela? Meu Deus do céu. Quando ela passava, eu tapava o olho do meu marido. Agora não, agora mudou. As coisas mudaram completamente. Não tem mais aquela briga, você não escuta mais aquela brigaiada lá dentro daquela casa. Como é que vai dizer o contrário, irmãos? Como que vai dizer o contrário, irmãos? O que Deus faz é bem feito e você tem que glorificar a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não tinha nada que dizer o contrário, irmão. Seja esta pessoa, onde você estiver, que ninguém possa dizer nada contra a fé e nem contra a sua igreja por sua culpa. Que as suas atitudes testifiquem do nome de Jesus. Aleluia, que as nossas ações e as nossas palavras possam testificar do poder do nome de Jesus. Aleluia. E eles mandaram que eles saíram fora, os homens, Pedro e João saíssem fora, né? E eles conferenciaram entre si, dizendo: o que nós estamos fazendo com esse povo, esses dois homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que foi por intermédio deles que foi feito um sinal notório, e não podemos negar isso. Irmãos, vai chegar um tempo na sua vida que as pessoas vão poder falar o que quiser de você na cidade, que ninguém vai acreditar. Pode falar. Pode falar. O que quiserem falar. Mas alguém vai ficar com um pé atrás, vai, não, esse negócio não é bem assim, não. Pode falar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É manifesto, é notório, e nós não podemos negar. Ele está aí entre nós, e ele só faz o bem. Eu nunca vi aquele rapaz, aquela irmã, fazer nada para prejudicar ninguém. Ninguém. Tudo que ele faz é para abençoar, para ajudar. Aleluia. Não tem jeito, não tem jeito. Aí o que faz? Só se matar agora. Agora é matar, né? Igual fizeram com Estevão. Aí se matar e não tem jeito, né? E cala mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais nesse nome a homem algum.
Tudo que o diabo quer é que você não fale o nome de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus, se você houve um questionamento muito grande. Billy Graham, grande evangelista do século passado, nos Estados Unidos, que sempre fazia as orações, ele sozinho fazia as orações para a posse dos presidentes dos Estados Unidos. Aí depois da morte dele, aí vem mais outras, vocês já devem ter acompanhado, vem outras igrejas, vem outros, porque na primeira posse depois dele, que o filho dele, Franklin Graham, foi fazer esta oração, terminou a oração no nome de Jesus, deu uma polêmica no mundo inteiro. Está menosprezando as outras religiões. Cadê o nome de Buda? Não apareceu o nome de Buda. Se tivesse terminado no nome de Buda, não tinha polêmica. Sabe por quê? Porque Buda está morto. A pessoa pode ser o maior criminoso. Se ele morreu, ninguém quer prendê-lo mais. Ninguém fala mal dele. Alguém até fala, não, até que ele não era tão ruim igual a pessoa pensava. Começa até a defender ele. Mas Jesus está vivo. É por isso que o pessoal não quer que fale no nome dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E porque quando a gente fala no nome de Jesus, alguma coisa acontece no mundo espiritual. Ou vai ter uma revolta, ou alguém vai ficar bravo com você, ou alguém vai mudar de vida. Porque onde se fala do nome de Jesus, irmãos, não tem jeito. Agora, se você quiser vir passar aqui nessa vida desapercebido, não fale no nome de Jesus. Você não quer sofrer? Então não fala no nome de Jesus. Os irmãos viram que eu tive uma série de estudos aqui, depois, falando do nome de Jesus, do poder do nome de Jesus. E vocês viram o que eu passei depois disso? E estou passando? Entendeu? Vocês observaram isso, irmã Elisângela? Depois daquela série de estudos do nome de Jesus, o que eu passei e estou passando até hoje. Estou feliz, muito feliz com o meu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como é bom servi-lo, né? Bom demais servir a Deus. A gente sofre, mas lá na frente vocês vão compreender todas as coisas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Olha só, vamos lá. Muito bem. Não fale nesse nome não. Mas eles responderam, Pedro e João respondeu e disseram: o que vocês acham? Melhor, vocês acham que nós vamos deixar de ouvir a Deus para ouvir vocês? O que vocês acham? Quem que vocês acham que eu devo ouvir? Aquele que eu passo a noite na presença dele, ajoelhado, às vezes deitado, dormindo também, que é hora que eu não aguento, cantando, chorando, pedindo misericórdia? Aquele que revela as coisas para mim, que me mostra coisas que estão por trás da montanha, depois da curva da estrada? Ou o mundo? Ou os acusadores de plantão? Quem que eu vou ouvir? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Aleluia. Pois tinha mais de 40 anos aqui o homem que havia realizado o milagre nele. E soltos eles, irmãos, presta atenção, vou terminar com essa leitura, olha. E soltos eles, foram para os seus, porque, irmãos, há momentos que nós somos seres humanos. Por mais que somos fortes em Cristo, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas há momentos que a gente precisa de um ombro. Sabia? Depois dessa perseguição, eles procuraram os irmãos, alguém que entenderia eles, alguém que ia compreender eles, o sofrimento deles.
E quando eles foram soltos, a Bíblia está dizendo aqui, aleluia, Jesus, foram para os seus, para desabafar, contar tudo o que tinha, o que eles disseram, os principais e os anciãos. E aí vem o feedback de quem está realmente do seu lado. E, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Por quê? Levantaram-se olha quem levantou, os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios, e os povos, até o povo de Israel, o povo de Deus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado, que se havia de fazer. Irmãos, porque tudo que aconteceu com Jesus, já estava determinado. E tudo que está acontecendo na sua vida, tinha que acontecer. E está acontecendo não é para você perder a batalha, para você morrer, não. Não é para isso, não. É porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia não fala que é as coisas boas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre digo que nós aprendemos mais com as lágrimas do que com o sorriso. Muito mais. Nós nos tornamos pessoas melhores no sofrimento. Quando nós apanhamos da nossa mãe, do nosso pai, da nossa geração, nós nos tornamos pessoas melhores. Quando proibiram de baterem nos filhos, os filhos não estão respeitando mais os pais, os professores. Não é, tenente? Falta de disciplina. Paulo disse: olha, eu posso tudo naquele que me fortalece, mas eu sei passar fome, padecer necessidade, sei não ter roupa para vestir, mas eu sei ter fartura também, sei ter abundância também. O crente, irmãos, ele tem que ser crente em qualquer circunstância. Se está rico, está crente. Agora tem gente, irmãos, que não pode conseguir comprar uma chacrinha ou alugar uma chacrinha e já não vem mais na igreja, porque não pode vir, porque tem que ir para lá no domingo. A escola dominical, eu vou deixar de ir para a minha chácara para ir na escola dominical? De jeito nenhum. Culto de terça-feira eu tenho que podar minha grama. Não posso ir, não. Tem que ser crente, irmãos, em todos os momentos da sua vida. Quando está faltando pão, quando tem muito pão, quando você está comendo apenas uma farofinha de abóbora, ou quando você está assando uma picanha, quando você está andando a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de Corolla, de caminhonete, qualquer jeito você é crente. Você é crente lá no inferno, se levarem para lá. Passa dentro do inferno, sai do outro lado crente. Passa dentro da boate, passa do outro lado crente. Aleluia! Sai do outro lado crente. Enfrenta problemas, sofre. E a palmeira, né? Passou o vento, passou lá e está lá do mesmo jeito. Meu Deus, parece que não aconteceu nada. Vamos de novo. Vem do outro lado, não adianta não. Não adianta, irmãos. Eu posso tudo daquele que me fortalece. Porque quem fortalece é Ele, não sou eu. A força não é minha. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora, quando eu penso que eu sou, aí sim, aí eu estou fracassado. Eu não estou com vontade de terminar, mas eu vou ter que terminar. Aleluia. Aleluia.
Já tinha determinado para fazer. Fez, irmãos, porque Jesus não morreu, não mataram Jesus. Alguém canta, mataram Jesus. Não mataram Jesus, não. Jesus, ele não foi, ninguém matou Jesus, ele se entregou. Ele rendeu o Espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Entendeu? Eu é que estou entregando o meu Espírito, porque eu quero. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode glorificar a Deus por isso ou não? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, Senhor, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Isso é uma oração dos amigos que estavam ao lado de Pedro e João, que o sofrendo. Oração deles. Olha, Senhor, para a ameaça desse povo, Senhor. Olha, Senhor, faça alguma coisa por nós. Enquanto isso, o Senhor vai estender a mão para curar, continuar curando, como o Senhor curou lá, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome santo do Filho de Jesus. O Senhor vai continuar operando. Aleluia. Está sofrendo, mas o Senhor continua operando, continua fazendo, continua realizando, continua transformando lá no Manaim, aqui na terça, no domingo, no culto das irmãs, dos irmãos, dos jovens, das crianças, transformando. Alguém vai sendo transformado. O Senhor não pode parar de operar, não importa onde seja, quem seja o líder, quem esteja dirigindo o culto ou pregando, não importa qual culto que seja, o Senhor tem que continuar fazendo em nosso meio, e o nome dele continuar sendo glorificado. Agora, para concluir o versículo 31, nesse último minuto, quando falta 8:50, diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, a rainha da Inglaterra disse assim: eu tenho muito mais medo de um crente de joelho do que um exército inteiro armado até os dentes. Esse povo tem que respeitar um crente armado pelas armas não carnais, mas as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus. O povo tem que respeitar, irmão. Que é isso, aí? Você está aí, lutando, não está adulterando. Lutou para servir a Deus durante toda a sua vida, servindo a Deus de verdade, ajudando pessoas, construindo casa, fazendo uma coisa ou outra, dentro dos seus limites, é claro, fazendo, lutando, não está roubando, não está pegando nada dos outros, está fazendo tudo certinho, e você acha que o inimigo vai usar o diabo aí e vai acabar com você? Que Deus é esse que eu creio? O que adiantou eu me guardar durante toda a minha mocidade, casar virgem, não ter outra mulher na minha vida? Eu poderia estar aproveitando a vida então, se o meu Deus que eu sirvo não vai me guardar, não vai me proteger, vai mover o lugar na oração. Vai mover, irmãos, vocês vão ver. Vai mover, cheio do Espírito Santo e com ousadia. Porque a palavra não é da Igreja Assembleia de Deus, não é do pastor Célio, a palavra é de Deus. E diante da palavra de Deus, todos têm que se curvar. Não importa a posição dele, tem que se curvar, porque é ele que faz. Aleluia!